comecei uma série de mensagens temáticas, apesar de não ser o meu estilo de pregação, que chamamos de 3 imperativos para 2026. Mas uma mudança e não uma, mas 2 reformas, a reforma da sede antiga e da sede nova, acabaram interrompendo. Então essa mensagem ela está saindo com 1 mês de atraso. E a justificativa para isso, ela se encontra ao redor dos senhores, né? Eu precisei me envolver de corpo e alma na reforma desta nova sede. Mas, meus irmãos, isso que nós estamos desfrutando aqui, de maneira nenhuma é mérito meu, né? O que foi feito aqui, o que está sendo feito em questão de ambiente, é graças à graça de Deus e graças à ajuda voluntária e amorosa e generosa, tanto física quanto financeira, cada esforço, cada real depositado no nosso gasofilácio dos irmãos, cada um dos senhores que ofertaram o seu tempo, o seu trabalho, suas habilidades e o seu dinheiro. Glória a Deus por isso. Muito bem. O primeiro imperativo que nós vimos foi pratique ou obedeça. E convenhamos, foi uma sapatada, né? Foi duro de pregar, foi duro de ouvir. Aquela mensagem a gente deve ouvir constantemente. Espero que ela traga um desconforto mesmo aos nossos corações e, quem sabe, o Senhor nos vivifique ou nos reanime. E o segundo que nós veremos hoje será anime-se. Repito, eu creio que são demandas pertinentes em 3 áreas que todos nós temos falhado. E, meus irmãos, se talvez você não tenha falhado, certamente eu tenho falhado e muito. E talvez, quem sabe, o desânimo da comunidade não seja um pouco de culpa, o desânimo por lutas, aflições da liderança desta igreja e principalmente minha, a qual peço perdão para os irmãos. Outra coisa, deixo bem claro que essas 3 mensagens não são aquelas ideias de esse é o ano da colheita, esse é o ano da... aquela bobajada toda que a gente costuma ver em algumas comunidades. Não, são imperativos que devem estar sempre conosco. Não são uma palavra para 2026. São imperativos que jamais deveriam nos abandonar, que é obedecer, praticar a palavra, ser animado, estar animado, viver animado no Evangelho e crescer, que vai ser o terceiro imperativo. Bem, na última oportunidade, nós vimos, então, que precisamos ouvir a palavra de Deus. E ouvir significa aprendê-la e apreendê-la. Primeiro aprender ela para poder praticar e depois apreendê-la. Tornar ela como parte da nossa vida. A palavra de Deus ela precisa nos tocar de tal maneira e nós precisamos crer nela de tal maneira, naquilo que nós aprendemos por meio da palavra, que isso nos leve a amar a palavra de Deus e a praticar ela. Por fim, a conclusão disso é que nós devemos ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. E veja, nós não devemos praticar a palavra de Deus esporadicamente, dia sim, dia não, né? Dia sim, dia também, cada momento. Nós devemos ser praticantes da palavra como nosso caráter, nosso distintivo. Nós devemos ser reconhecidos não como aqueles que praticam, mas praticantes. Aquilo que caracteriza o crente é crer, amar e obedecer a palavra de Deus. E nós ouvimos a palavra de Deus de maneira abundante. Não nos falta teologia, não nos falta pregações bíblicas expositivas, mas certamente o que está nos faltando, infelizmente, é a prática. Assim avancemos para o texto de hoje proposto, Salmo 84, vamos ler os versos 5 a 7. Então, Salmo 84, verso 5, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte:
Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu quero reforçar esse verso 7 na versão da Almeida 21, que é muito feliz ao traduzir assim: vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Vamos ao Senhor em oração. Curve sua cabeça. Bendito Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, da qual nós nunca nos ausentamos, pedimos que o Teu Santo Espírito, neste momento solene, nos auxilie na compreensão da Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a expor a Tua palavra, quem sou eu, para falar em Teu nome. Peço, Senhor, que fique eu escondido atrás do púlpito e a Tua palavra, a luz do Teu Evangelho, brilhe no coração de cada pessoa que ouvir e no coração dos meus irmãos. Que essa Tua palavra, Senhor, nos reanime e nos faça ver aquilo que nós estamos perdendo de uma vida cristã. Ajuda-nos, Senhor. Glorifica o nome do Teu Filho, porque nós só estamos reunidos aqui e podemos nos animar, porque o Teu Filho morreu em nosso lugar e ressuscitou para a nossa justificação. Por isso, te agradecemos por tudo que Tu já fizeste e por tudo que sabemos que ainda farás. Agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós veremos primeiro um breve panorama do Salmo 84, para nós sabermos o contexto do que estava acontecendo. E vamos focar então nos versos 5 a 7, onde nós veremos que os crentes são os verdadeiros bem-aventurados e os peregrinos do qual o salmista se referia. Depois nós depositaremos toda a nossa atenção no verso 7 e veremos que a nossa vida ela deve ser um progresso com vigor. Por quê? Isso porque o povo de Deus ele não pode ficar parado, não pode retroceder. O povo de Deus deve estar sempre avançando. O povo de Deus deve avançar sempre aumentando a sua força e não diminuindo, pois nós cremos na promessa que compareceremos perante o nosso Senhor e Salvador naquele glorioso dia. Então, devemos nos animar porque andamos por fé, não por vistas. Andamos porque Deus nos conduz, não baseado na força do braço da nossa carne. Assim, vejamos em primeiro lugar do que trata este salmo. Vamos ver o seu contexto. Este salmo, meus irmãos, ele está falando sobre um vazio no coração. Um vazio no coração do salmista, apesar da esperança. Todo homem tem esse vazio, mas nem todos sabem como preenchê-lo. O autor do salmo, ele expressou o seu desejo profundo pela presença de Deus. A abertura do salmo indica que o salmista ele se encontrava longe de Jerusalém e assim longe do templo, o lugar que Deus escolheu para revelar a sua presença e que ele desejava habitar então com Deus, invejando até os pássaros que moravam naquele santo local. Vemos isso nos versos 1 a 4. Certo comentarista disse o seguinte: as raposas têm covis e os pássaros têm ninhos, mas o homem só pode descansar em Deus. É somente em Deus que está o nosso descanso verdadeiro. O suspiro do salmista não era por edifícios, veja bem, antes era a Deus, o próprio Deus que ele ansiava. Não era a glória da arquitetura que tornava ou a tenda do tabernáculo ou o edifício do templo adorável, mas o significado tanto do tabernáculo quanto do templo, o significado que é Yahvé, o Deus da aliança, habitava no meio do seu povo, apontando para Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, que habita com o seu povo por meio do seu Santo Espírito até o dia em que ele voltar em carne
glorioso e nós nos reunirmos eternamente. Será que nós, meus irmãos, temos esse mesmo anseio pelo Deus que torna santos e desejáveis os lugares de adoração comunitária? Será que temos esse anseio por aquele Deus que faz que uma tenda, um casebre, uma sala comercial, ou uma catedral, ou um celeiro seja um local de presença divina? A presença divina deve ser a nossa verdadeira força, aprendemos isso no verso 5. Devemos andar pelos caminhos que levam a Sião, na companhia dos peregrinos, aqueles que são nossos irmãos, conforme vemos no verso 5 a 8. O salmista escreveu que um dia gasto no tabernáculo era mais valioso do que viver por muito tempo na sociedade dos incrédulos. E quantos hoje amam estar na sociedade dos incrédulos e distantes da comunhão com Deus e com os irmãos? O salmista ainda queixou-se de que a sua maior angústia foi ser impedido de ir ao local onde Deus, o nome de Deus era invocado. Muitas vezes aquelas coisas que nos impedem de vir ao local onde Deus é invocado não nos causam nada, não nos causam nenhuma queixa. Temos compromissos. O salmista não pensava assim. Charles Spurgeon faz uma daquelas frases que só ele consegue fazer. Você nunca desejou que houvesse 7 domingos numa semana, 7 dias do Senhor, 7 Shabás? A gente, quando tem um retiro, a gente vive um pouquinho disso, né? Acorda com os irmãos, vai dormir com os irmãos, come com os irmãos, vai ouvir a palavra com os irmãos, vai conversar com os irmãos, vai se indispor com os irmãos, vai pedir perdão para os irmãos. Que bom seria se nós tivéssemos 7 Shabás por semana, ou um Shabá que não se esgotasse. Isso chama-se dia eterno, o dia da glória, aquele glorioso dia onde nós entraremos no descanso do Senhor e viveremos eternamente na presença do nosso Redentor, glorificados conforme a sua imagem e em plena e perfeita comunhão uns com os outros. Que dia glorioso que nos espera. Os crentes, eles devem estar constantemente engajados em buscar a Deus. Bem-aventurados são os que habitam na casa de Deus e os que encontram nele a sua força, que transforma vales áridos em mananciais. Versos 4 a 7. Veja, nós não sabemos exatamente onde fica o vale de Baca. Verso 6, algumas traduções põem vale árido, mas nós sabemos que era um vale. E isso tem uma simbologia importante. Os vales na Bíblia geralmente simbolizam solidão, escuridão e adversidade. A nossa vida aqui é um vale de lágrimas, onde constantemente estamos num vale de sombra e morte. Ao passarmos pelos vales áridos e desérticos, a graça divina faz destes locais mananciais, fontes de água, fonte de vida. Quando o nosso coração é reto diante de Deus, o deserto se transforma num templo e as lágrimas são substituídas por sorrisos, escreveu um pastor que eu gosto bastante. Lágrimas são substituídas por sorriso e o deserto se transforma num templo. Quando Deus realmente for o nosso bem supremo, meus irmãos, nós iremos preferir estar junto com Ele, na sua presença, mesmo num lugar difícil, do que estar sem Ele, estar longe dEle, num lugar confortável de luxo. Aprendemos isso dos versos 9 ao 12. Deus é melhor que o seu santuário. Deus é um sol para as horas escuras. Deus é um escudo para as horas aflitivas. Aprendemos isso no verso 11. Nele e somente nele estaremos seguros. Lá
na nossa rocha, no nosso refúgio, no nosso rochedo, nada poderá nos tocar, nem mesmo o maligno. A lei exigia que os judeus peregrinassem a Jerusalém para irem ao templo 3 vezes por ano, para participar das festas anuais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Embora nós cristãos não tenhamos a obrigação de viajar a algum lugar especial para desfrutar da presença de Deus, nós aprendemos aqui com este salmo sobre o anseio e a bem-aventurança que podemos experimentar no relacionamento com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse relacionamento, meus irmãos, ele é despertado, alimentado, corrigido e praticado comunitariamente no dia do Senhor, no culto público e solene na igreja. Esse é o ápice da nossa semana, é o auge que nós não podemos desprezar. Se de fato temos desejo pela Sião celeste. Nosso interesse num reflete o nosso interesse no outro. Escapar do inferno todo mundo quer. Ir para o céu todo mundo quer. Agora, desejar ardentemente a presença daquele que é Senhor tanto do céu quanto do inferno, que é o dono do novo céus e nova terra. Esse é o problema. Isso é que separa o joio do trigo. Esse é o caminho apertado. Nosso anseio pela comunhão na igreja revela o nosso verdadeiro anseio pela comunhão com Deus triuno. Veja, Deus triuno, comunidade, que é pactual. Isso resplandece na igreja. E esse, meus irmãos, é o contexto do Salmo. Assim, vamos dar uma olhada nos versos de 5 a 7. Veremos que os crentes são bem-aventurados. Bem-aventurados. Somente o crente é um bem-aventurado. Somente o crente. E o salmista diz: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Verso 5. Spurgeon comentou: não é todo homem que está na casa de Deus que é abençoado. O homem bem-aventurado é aquele que trouxe o seu coração à igreja junto com ele. A adoração indiferente, o simples estar na igreja, é um trabalho triste, é como um cavalo cego andando num moinho. Os mais antigos têm essa visão bem clara, de um cavalo amarrado, girando a roda do moinho. Não só fazendo um movimento automático, mas Spurgeon ainda diz, cego. Não enxerga o que está fazendo. Nós precisamos de ânimo, meus irmãos, até mesmo para adorar. Até mesmo para adorar. A força do bem-aventurado está em Deus. Força para crer. Força para obedecer. Força para depender. Força para sofrer. A nossa vitalidade, ela deve ser encontrada no poder de Deus, não em nossas próprias forças. Porque veja, meus irmãos, o braço da carne pode fazer muito, mas tudo que fizer será insuficiente. Insuficiente. Veja, bem-aventurados os homens cujos caminhos são aplainados. Observe, ter os caminhos aplainados é ter os modos de Deus em nós, quando as suas doutrinas e promessas estão gravadas profundamente nos nossos corações. Aplana-se um caminho torto, correto? Um caminho reto, perfeito, não precisa ser aplanado. Mas o bem-aventurado teve os seus caminhos aplanados. Nós não podemos nos acomodar com corações que tenham caminhos tortuosos.
E devemos ficar felizes em ter o nosso caminho aplainado, deixado melhor pelo Senhor. Mas isso dói. Isso dói. É só ver a resposta a uma mensagem mais dura. Os irmãos se incomodam, se tremem na cadeira, reclamam. A gente não gosta, dói. O arado, ele fere a terra, abrindo sulcos, buracos, para que a semente possa cair, morrer e frutificar. E o arado do Evangelho abre sulcos em nossos corações, em nossas costas, em nossa índole, em nossa falsa moral, em nosso saber, em nosso orgulho, para que a semente do Evangelho possa cair ali e ali frutificar. Dói ser corrigido, dói reconhecer que estamos errados, dói saber que não sabemos tudo e ter isso exposto publicamente, mas que nós sejamos, meus irmãos, daqueles que não se importam com a dor desde que o Senhor esteja aplainando o nosso caminho, porque devemos desejar ser alguém que floresça no deserto onde foi colocado. Ser uma flor numa floricultura, como é que é aquele espaço, uma estufa, protegido de intempéries, aí é fácil. Mas nós fomos chamados para sermos flor no deserto, para brilhar no meio das trevas. Esses bem-aventurados em cujo coração estão os caminhos aplanados, colocam a sua alegria em Deus como seu objetivo, se alegram em todos os caminhos que conduzem, que levam a Deus, e em todos os meios pelos quais a sua graça é fortalecida e a sua comunhão com Deus é reforçada, escreveu um puritano. Eles não só seguem por estes caminhos, mas os guardam no coração, eles os têm perto do coração, e nenhuma preocupação ou cuidado, nenhum prazer ou deleite está mais perto do seu coração do que os caminhos que levam ao Senhor. Este é o bem-aventurado, escreve Matthew Henry. Será que isso pode ser dito a nosso respeito, meus irmãos? Será que nós seríamos chamados de bem-aventurados por essa régua, por esta característica? Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas os crentes também são peregrinos. O texto diz: quando passa pelo vale árido ou vale de Baca, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Verso 6. Esse vale, como eu já falei, era um lugar desértico. Mas quando os peregrinos passavam pelo local, Deus os abençoava com chuvas. E esses peregrinos, indo a Jerusalém, então cavavam, faziam poços. Mas esses poços, geralmente você faz um poço para quê? Para procurar água no fundo. Mas esses poços que eles cavavam eram enchidos com água que vinha de cima, que vinha do céu, vinha por meio da chuva e da graça de Deus. E esse tipo de poço nos ensina que nós devemos usar os nossos recursos, todos eles, mas confiar somente em Deus, porque tudo depende dele. Nós usamos os nossos recursos e é Deus quem abençoa, é Deus quem faz acontecer, é Deus que manifesta a sua graça, a sua misericórdia e encher os nossos poços num deserto e fazer deles fontes de vida. Nós não dependemos dos recursos, meus irmãos, nós dependemos do Senhor dos recursos. O puritano escreve: quando eles fazem os seus poços, o Cordeiro dos céus os enche. Se nós estivermos prontos para receber a graça de Deus, essa graça nunca será insuficiente, mas nos bastará em todos os momentos da nossa vida. Bastará. E Deus é abundante. Deus é abundante em derramar graça. Assim,
como o vale de Baca ou de lágrimas, ele simboliza abatimento. Um poço, por outro lado, simboliza salvação e o consolo, neste caso, fluindo dos céus até nós. Nós somos consolados pelo fluir de Deus, para que possamos transformar o nosso derredor em nossa peregrinação. Como é bom quando há um crente verdadeiro que traz luz ao espaço onde ele ocupa. E como é vergonhoso quando nós vemos em empresas, em escolas, em faculdades, até mesmo nas nossas casas, crentes que não trazem essa vida. Lá vem o chato, lá vem o hipócrita, lá vem o brigão, lá vem o sabe-tudo, lá vem o esperança própria. Ah, nós vamos lá em tal lugar, ah, que legal, fulano vem. Puxa vida. Fazer o quê, né? O crente tem que ser luz. O crente tem que ser... Sim, ele vai ser desprezado pelo mundo porque os valores dele não são deste mundo. Mas em alguma medida, o crente deve ser alguém desejável. O crente deve ser como Daniel era. Não havia o que acusar Daniel. E os seus inimigos tiveram que fazer o quê? Vamos usar a lei dele, a lei de Deus, para procurar alguma coisa, para confrontá-lo. Não porque ele quebrava a lei, mas justamente porque sabemos que ele não vai quebrar a lei. Dito diferente, meus irmãos, que nós devemos iluminar o nosso derredor e nossa peregrinação, nós devemos brilhar a luz de Deus no mundo tenebroso. Nós devemos ser sal numa terra que prefere o prazer momentâneo do que a glória futura. Nós devemos fazer as nossas boas obras diante dos incrédulos, para que os incrédulos as vejam e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Se as forças naturais não forem suficientes, haverá graças sobrenaturais adicionadas para ajudá-los. E embora os problemas do mundo pareçam obstáculos no caminho para a bem-aventurança, eles não nos impedem de nos aproximarmos da presença de Deus. Escreveu um grande homem do passado. Os nossos problemas não nos impedem de nos aproximarmos da presença de Deus. E esta é a razão da nossa peregrinação, estarmos cada vez mais perto de Deus. Quando chegava a época deles participarem das cerimônias solenes em Jerusalém, esses homens não se importavam com as condições climáticas adversas ou com o mau estado de conservação das estradas, nem faziam destas coisas desculpas para ficar em casa. As dificuldades que surgiam no caminho dos nossos deveres, elas têm o objetivo de colocar à prova a nossa convicção. Quem observa o vento nunca semeará, escreveu Matthew Henry. Note que até então as pessoas precisavam peregrinar até o templo para adorar. Mas Jesus nos ensinou, falando com aquela mulher no poço, que a partir da sua vinda, a adoração a Deus não dependeria mais de um determinado local, de um determinado lugar. Não importa mais se é Samaria, Jerusalém, Judéia ou Blumenau. Agora, com a sua morte e ressurreição, o véu do templo se abriu e o acesso a Deus ficou livre por meio do único e suficiente mediador, o novo e vivo caminho, Cristo Jesus. Não é mais o lugar que importa, mas o coração do adorador. Que bênção poder orar e adorar ao Senhor Jesus em todo lugar, em todo o tempo. Poder estar na sua presença, tendo certeza de que nós seremos ouvidos por Ele, compreendidos por Ele, atendidos por Ele, consolados, confortados, exortados, admoestados, disciplinados, santificados por Ele.
poder desfrutar da comunhão com Jesus, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Que bênção, meus irmãos, nós termos igrejas saudáveis e uma multidão de conservos para juntos nós louvarmos e servirmos ao nosso Senhor. Pensam que tantos não têm. Assim nós somos reprovados em nossa indolência e desprezo da liberdade que usufruímos, de podermos ouvir a proclamação do Evangelho e podermos usufruir dos sacramentos. Ou nós somos arrebatados pelos nossos compromissos e entretenimentos, ou nós vemos a assembleia solene com a cabeça longe daqui. Alguns cochilam, alguns estão tipo numa missa de corpo presente, seu corpo está ali, mas seu espírito está longe, a sua cabeça está pensando no compromisso da tarde, no compromisso da segunda, na dívida, no problema, na resolução do problema, nos negócios deste mundo. Que possamos ter os nossos sentimentos, os nossos corações arrebatados pelo Senhor, na presença dEle. Meus irmãos, até aqui nós contextualizamos esse salmo e esses versos. Agora nós vamos entrar propriamente no verso que eu desejo expor. Tudo isso foi para apontar para este verso. Vão sempre aumentando a força, cada um deles comparece perante Deus em Sião. Verso 7. Assim a nossa vida deve ser um progresso com vigor. Tem que fechar meu dedinho. Com força. O povo de Deus, ele não pode ficar parado. Veja, nós somos chamados de peregrino. Peregrino é, por definição, alguém que anda. Peregrino não é alguém que está parado. Peregrino não é alguém que acampou e fica lá. Peregrino não para na metade do caminho. Peregrino é alguém que anda. O termo é derivado do latim, aquele que atravessava os campos, e define viajantes, andarilhos, estrangeiros ou pessoas, estrangeiros é muito bom, né? Ou pessoas que buscam sentido na vida. Nós somos andarilhos, somos estrangeiros, mas nós já encontramos o sentido. O sentido, e não só o sentido da vida, encontramos o caminho. E encontramos a própria vida. Encontramos o caminho, a verdade e a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, nós sabemos que não vamos morar no céu, né? Tem essa... Eu sempre falo a respeito disso, que não vamos andar nas nuvens. Nós não vamos morar nos céus. Mas nós somos cidadãos do reino dos céus, que habitarão em novos céus, em nova terra. Novos céus e nova terra, redimidos, purificados pelo nosso Senhor quando Ele retornar. Purificado com fogo, redimido. Essa terra que nós vemos hoje tão desamparada, tão tenebrosa, manará leite e mel. O Éden não pode ser comparado ao que nós teremos diante de Cristo Jesus glorificado. Os animais redimidos, a natureza redimida, nós redimidos, servindo ao Senhor. Mas, até Jesus voltar, até esse glorioso dia que não terá fim, até lá o nosso lema é aquilo que nós cantamos hoje: o céu é o lar. Olhamos para o alto de onde vem o nosso socorro. Buscamos, como diz Paulo, buscamos e pensamos nas coisas que são do alto. Nesta terra, do jeito que ela está hoje, nós somos apenas peregrinos. Nós não habitaremos na cidade da feira das vaidades. Quem leu o Peregrino sabe do que eu estou falando. Mas nós seguimos. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos ficar parados.
Nós entendemos que o salmista almejava ir ao tabernáculo numa peregrinação comunitária. Ele não estava pensando em ir sozinho, mas ele estava pensando em ir em comunidade até Sião, para estar perto da presença dos peregrinos e de Deus, dos irmãos e do seu Senhor. E assim eu creio não estar forçando o texto ao dizer que nós devemos vir à igreja junto com os santos irmãos, santos porque foram santificados por Cristo Jesus, buscar essa mesma intimidade relacional com o nosso Deus. Isso tem uma simbologia mais profunda. Sião, os irmãos sabem, apontava para a igreja. E era a manifestação da glória divina. Assim, nós estamos hoje peregrinando rumo a Sião celestial, ao tabernáculo eterno, onde junto com todos os nossos irmãos de toda língua, nação e tribo, nós iremos morar com o Altíssimo por toda eternidade. É gloriosa essa esperança, mas até lá a jornada é difícil. Passaremos por vales áridos e sombrios, mas a nossa caminhada deve ser contínua. Veja o texto: vão sempre, estão sempre em movimento, estamos sempre indo, não paramos. Portanto, ainda que o caminho seja apertado, aqueles que já passaram pela porta estreita devem animar-se. É um imperativo para a igreja: animem-se. Em segundo lugar, o povo de Deus não pode retroceder. Nós somos do tipo que continua firme até o término da viagem e que não desistem. Nosso único retorno deve ser aquele que ocorreu lá atrás na conversão e arrependimento dos pecados. Quando saímos dos nossos caminhos tortuosos e nos convertemos ao caminho, verdade e vida por meio do Evangelho. Esse é o único retorno aceitável na vida cristã, meus irmãos. Mas, pastor, nós caímos às vezes, nós pecamos. Quem disser que não pecou essa semana, está mentindo. Aquele que não pecou hoje podia tirar a primeira pedra. Nós pecamos. Desde que o culto começou, nós pecamos. E aí, pastor? Aí existe o retorno do filho pródigo para a casa do seu pai. E isso nos concede esperança eterna. Porque por mais que nós possamos pecar e possamos ir parar num chiqueiro, nós jamais deixaremos de ser filhos de Iavé. E o poderoso Jeová jamais deixará de ser o nosso Pai. Jamais. Assim, meus irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem, como na parábola do semeador, como os solos rochosos que sucumbiam às provações, nem como os solos com espinhos que eram sufocados pelos cuidados deste mundo. De um crente verdadeiro jamais poderá ser dito, como Pedro escreveu: com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta para o seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. De um crente verdadeiro isso jamais será dito. Nós lemos em Hebreus capítulo 10: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Deixa eu só ressaltar a poesia dessas poucas palavras. Aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação. Preservação. Gosto muito disso, porque nós defendemos a perseverança dos santos,
A perseverança dos santos só pode acontecer por causa da preservação de Deus. E assim, nós não retrocedemos para a perdição. Portanto, ainda que nós tenhamos errado o caminho, aqueles que foram chamados pelo bom pastor devem segui-lo e animar-se, porque são recebidos nele. Animem-se. Em terceiro lugar, o povo de Deus deve estar sempre avançando. Veja, o Salmo, vão sempre aumentando a força. Meus irmãos, geralmente, quando nós estamos numa jornada, nós passamos da força inicial à fraqueza. Nós começamos renovados e motivados, com boas condições para a jornada, mas aos poucos a estrada parece que vai ficando difícil, o sol está quente, a perna dói, o carro começa a fazer barulho se for de carro. Nós nos sentamos em algum lugar, paramos em algum lugar para descansar e novamente seguimos o caminho. Mas o peregrino cristão, tendo obtido novos suprimentos de graça, ele fica tão vigoroso depois de anos e anos de árduas viagens e lutas, como quando ele saiu pela primeira vez. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Deus dará a força de acordo com o fardo atribuído aos seus ombros. Escreveu Spurgeon. Veja, o crente, o peregrino cristão, ele é como Josué e Calebe. Estão diante da terra prometida dizendo vamos entrar, e o povo diz não, e Deus os pune com disciplina. Eles têm 40 anos, ficam 40 anos no deserto, quando voltam são jovens de 80 anos, e o que eles dizem? O meu vigor é o mesmo de lá atrás, e eu tomarei este monte na força do meu Senhor. Irmãos, o nosso alvo é Cristo e a glória de Deus. Isso deve animar cada um de nós. E tendo esse nobre objetivo, Cristo e a glória de Deus, que é um privilégio e prerrogativa dos eleitos, nós devemos sempre avançar. Paulo escreveu: prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E à frente, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Essa é a nossa vida, irmãos. Veja, aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel e levará ela a termo. Ele não deixa nada pela metade, não existe obra inacabada de Deus, existe obra em progresso, nunca parada, nunca abandonada. Ele não deixa nada pela metade. Aqueles que ele chamou chegarão ao seu destino, quer seja andando, quer seja carregado, quer seja morto. Que nem mesmo a morte nos separará do amor de Deus. A eleição divina não pode falhar. O amor de Deus e o seu poder são imparáveis. E saber que Deus, aquele que chamamos de Todo-Poderoso, zela pelo nosso progresso e nos ama, deve nos animar e fazermos extrair dele toda a nossa força. E nessa força que extraímos dele está o nosso vigor. Não é natural, não vem de nós, não é olhar para dentro, não é buscar o seu melhor eu. É quando estamos fracos, é que somos fortes. O azeite da botija não acabava, mas ele precisou ser derramado. Nos derramemos e nos desgastemos, sabendo que é Deus quem produz em nós tanto querer quanto realizar. E assim, meus irmãos, nós devemos estar sempre avançando. Portanto, animem-se. Quarto lugar,
O povo de Deus deve avançar aumentando a força. Diz o Salmo, vão sempre aumentando a força. Calvino escreveu o seguinte: eles irão de força em força, denotando que os santos estão continuamente adquirindo força renovada para continuar subindo para o Monte Sião e continuar avançando em sua jornada, sem exaustão nem fadiga, até alcançarem o porto desejado e poderem contemplar o semblante de Deus. Tomemos como promessa a bênção de Moisés, a bênção que Moisés abençoou a Aser, lá em Deuteronômio 33. Moisés disse o seguinte: como os teus dias, assim será a tua força. Como os teus dias, assim será a tua força. Teus dias são 20 anos, assim será a tua força, o vigor dos 20. Teus dias são 30, vai no vigor de 30. Os teus dias são 40, vai no vigor renovado. Os teus dias chegaram nos 50, você está quase ficando bom, já está quase sábio, já deixou de ser menino. Seus dias estão 60, vai na força dos teus dias, porque como os teus dias, assim será a tua força. Enquanto em circunstâncias normais, a força de um viajante, de um peregrino, diminui à medida que ele percorre mais e mais do seu caminho penoso, com os crentes é exatamente o contrário. Eles vão de força em força, aumentando a sua força. O tempo desgasta, a idade pesa, a força parece ir embora, mas não é assim com o crente. Não é assim com o crente. O velho crente, ele enxerga mal, mas ele vê a Cristo. O velho crente anda trôpego e lentamente, mas os seus passos estão no caminho certo. O velho crente ouve mal, mas ele ouve a palavra de Deus. O velho crente esquece das coisas, mas não esquece do seu Criador e do seu Redentor. Nós ficamos mais fortes com os anos. Essa é a glória do crente. O corpo exterior se deteriora, mas o interior se renova, porque estamos cada dia mais próximos de Cristo, nosso Salvador. Assim, a doença, a debilidade, nada significam. Porque em breve estaremos correndo ao redor do nosso Redentor, como crianças. Estamos mais próximos de Cristo, estamos mais próximos da glorificação. E assim, quanto mais tempo de jornada nós tivermos, nós seremos mais sábios, mais experientes, mais experimentados e mais piedosos, mais mansos. Spurgeon diz o seguinte: no mundo natural, à medida que envelhecemos, ficamos mais fracos. Mas no mundo moral e espiritual é diferente. Quanto mais envelhecemos, mais fortes em Deus e na força do seu poder nos tornamos. Não é glorioso isso? A gente desanima quando a gente vai envelhecendo. A gente vai vendo que tinha mais cabelo do que tem agora, tem mais força do que tem agora, ocupava menos espaço em alguns lugares do que ocupa agora. Por outro lado, ocupava mais espaço, porque a gente vai diminuindo, vai, ficando corcunda. Mas a gente olha para o nosso Senhor e sabe que estamos nos aproximando dEle. E aquele dia não haverá choro, nem dor, e nem pôr do sol, porque não precisará do sol. O brilho da face do Senhor os iluminará. Mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos, quanto mais os peregrinos se aproximavam de Jerusalém, mais alegres eles iam ficando, e por isso iam ficando cada vez mais fortes. Irmãos, não pode envelhecer ficando chato, ranzinza, sabe? Amargo, ressentido. Ai, não posso mais fazer o que eu gosto. Não posso mais fazer isso e aquilo.
a debilidade, ai, a dor, ai, que saco, ai, agora eu acordo mais cedo, ai, agora eu durmo mais cedo, ai, agora eu como qualquer coisa, fico empanzinado, fico ruim, não posso mais fazer isso e aquilo. E para com isso, para com isso. Quanto mais perto estamos ficando do Senhor, cada dia que nós vivemos não é um dia menos de vida, é um dia menos para nós estarmos perto do Pai, visto no Filho, envolto pelo Espírito. Então que nós ansiemos por aquilo e vivamos andando, renovando as nossas forças com ânimo. Agarremo-nos à promessa de que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Isaías 40. Estamos cada dia mais perto do Senhor da glória. Então, meus irmãos, cada dificuldade vencida deve aumentar a coragem e o vigor do crente. Quanto mais cansados, esgotados, necessitados, mais seremos supridos pela graça e misericórdia abundante daquele que nos amou primeiro e nos chamou. Quanto mais parecer que nós não vamos conseguir, mais as palavras de Cristo se tornam verdadeiras. Ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Glória a Deus por essas palavras, porque não há mérito nenhum em nós. Há a responsabilidade de nos animarmos, mas não há mérito. Sem Ele nós nada podemos fazer, mas agindo Ele, quem impedirá? Quem ou o que nos separará do amor de Deus? Portanto, meus irmãos, animem-se. A nossa peregrinação parece ser infrutífera e o vale de aflição parece ser interminável. Você pode dizer: pastor, você não sabe o que é a minha vida. São anos, são décadas de sofrimento, de angústia, de aflição. Mas a boa notícia é que a fonte de graça, consolo e capacitação, esta é que é verdadeiramente inesgotável. E essa fonte é Cristo Jesus, por meio do seu Espírito Santo, habitando em nós. Portanto, animem-se. Quinto lugar, o povo de Deus comparecerá perante Ele. Observe que doce promessa tem neste verso, escondidinha aqui. Vão sempre aumentando a força, glória a Deus. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Cada um deles, ou todos eles, comparecem perante Deus em Sião. Os peregrinos, eles chegavam a Jerusalém. E o crente, ele chegará, não somente à igreja aos domingos, mas o crente chegará a Sião celestial. Mais do que isso, o crente comparecerá perante ao seu Deus. E aí das passagens mais doces para mim das Escrituras, quando João escreve: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E agora segura essa. E todo o que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Até esse dia, os crentes serão transformados de glória em glória, como Paulo escreve, de um patamar de graça gloriosa para outro.
até que no fim cada um deles apareça perante Deus em Sião para dar glórias a Ele e receber as suas bênçãos. Observe que aqueles que crescem na graça, ao final, serão perfeitos na glória. Palavras de um puritano: aqueles que crescem na graça serão perfeitos na glória. Graça é favor imerecido. Cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Assim será com os verdadeiros peregrinos espirituais. A graça de Deus sempre se mostrará suficiente para preservá-los, seguros e irrepreensíveis para a glória divina. Problemas não os dominarão, tentação não os vencerão totalmente, porque podem vencer casualmente. Inimigos espirituais não os destruirão. Eles são guardados pelo poder de Deus, pela fé para a salvação, prontos para serem revelados no último tempo. Seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e o próprio Cordeiro fará com que cada um deles seja achado naquele dia. Isso é glorioso, irmão. Seja achado. Os vivos arrebatados, os mortos ressuscitados, aqueles que viraram pó, reintegrados num corpo glorificado. Então, continua um teólogo, então ele poderá dizer, o nosso Salvador ao Pai, vai dizer: aqueles que me deste eu guardei e nenhum deles se perdeu. Eles estão todos aqui diante de ti. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Em último lugar, meus irmãos, eu quero fazer algumas considerações. Quero considerar 3 aplicações para os irmãos. A primeira aplicação: em Isaías nós lemos Deus falando: renove o povo as suas forças. Isaías 41. Irmãos, assim como é necessário suprir o corpo por meio do alimento, também nós devemos renovar as nossas almas, alimentando-nos da palavra de Deus. Sem isso, nós não estaremos preparados para as aflições externas e as lutas internas. O primeiro imperativo que eu expus foi: pratique a palavra de Deus. E eu repito para os irmãos: eu estou cansado de ouvir a palavra de Deus e de não cumprir. Eu estou cansado de falar, proclamar a palavra de Deus e não vê-la cumprida. Nós precisamos praticar, claro, dependentes da graça, não no braço da carne, do querer e realizar de Deus. Mas veja, muitas vezes nós perdemos o ânimo justamente porque não praticamos, porque não vivemos, porque não obedecemos. Nós queremos o bônus sem o ônus. Você já ouviu aquela: a palavra de Deus não deu certo para mim? É por causa dessa mentalidade que tem os coaches. Vende livro pra caramba, fica rico. Nós perdemos o ânimo porque não praticamos, porque não vivemos, porque não obedecemos. Então o primeiro imperativo é pratique, o segundo imperativo é anime-se. Você compra um ar-condicionado, mas você não irá se refrescar até instalar e ligar o bichinho. Você pode até instalar ele, mas se não ligar, vai continuar passando calor. Você compra um livro, mas você não vai aprender nada até ler o livro e praticar aquilo que leu. Portanto, leia a Escritura, creia em Deus e na sua palavra, aproprie-se das promessas, submeta-se às condições pactuais, obedeça aos mandamentos e então anime-se. Deus é um Deus de alegria. Paulo vai escrever: eu não me importo de repetir a vocês, alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor, animem-se, irmãos. Então avance, sempre aumentando a força,
Segunda consideração: o homem natural vai da força e vitalidade à fraqueza e cansaço, mas o crente não. O crente se fortalece. Paulo escreveu: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Ou seja, ainda que nós envelheçamos, ainda que nós nos desgastemos, nosso espírito é renovado diariamente pelas promessas do Senhor, pelas misericórdias do Senhor, pela graça do Senhor. Paulo continua dizendo: por isso não desanimamos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sim, meus irmãos, a peregrinação é difícil, mas apesar das aflições, elas são breves e momentâneas quando comparadas à promessa de Deus. Por isso, os crentes vão. E como são os teus dias, assim será a tua força. Eles vão sempre aumentando a força, cada um deles comparece perante a Deus em Sião. Porque nas aflições, o crente se torna mais consciente das suas debilidades, da sua dependência total de Deus. E no Senhor, repito, quando estamos fracos, tornamo-nos fortes, pois vamos na força do Todo-Poderoso. Não na nossa, na força do Todo-Poderoso, não na nossa, de gafanhotos, vermes, pecadores. Caminhemos em total dependência e confiança da graça e misericórdia. O Senhor fortalece e sustenta, o Senhor renova e encoraja, o Senhor guia e consola. A grande razão da nossa esperança é Cristo. O grande incentivo do nosso ânimo é Cristo. A certeza absoluta da nossa chegada a Jerusalém celeste é Cristo, que nos preserva e nos conduz. Ele garante a chegada desde antes da partida, desde antes da fundação do mundo. Ele dá força proporcional aos fardos, aflições e dificuldades e provações que Ele mesmo nos envia. Portanto, animem-se e avancem, sempre aumentando a força. Por fim, a terceira aplicação: nossa esperança, ela não está baseada nela mesma ou simplesmente na nossa fé, porque essa fé tem que estar baseada em alguma coisa, ela tem que estar baseada na promessa de Cristo no Evangelho. Nós não podemos ser daqueles que se animam porque eu tenho grande fé. Peitinho estufado. Eu sou só alegria. Eu sou uma pessoa muito alegre. Nós não estamos falando aqui de condição natural. Algumas pessoas são mais tristes, mais melancólicas. Obrigado. Eu ia falar uma palavra que começa com M. Algumas pessoas são mais melancólicas. Outras são mais alegres naturalmente. Outras são mais raivosinhas, assim. Parece um chihuahua. Parece que está sempre bravo, né? Eu não estou falando de condição natural, não é a nossa força. Então a nossa fé e o nosso ânimo não é natural, não vem de nós mesmos, está baseado na promessa de Cristo no Evangelho. É por isso que nós avançamos renovados. Só pode haver verdadeiro ânimo e verdadeiro avanço por causa daquilo que Cristo fez. É em Cristo, por Cristo e para Cristo. É somente porque Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. É somente porque Ele viveu a vida santa que nós deveríamos viver. É somente porque Ele ressuscitou, justificado pelo Pai, e nos justifica pela fé, que nós podemos ter e devemos ter ânimo. Quero encerrar com duas leituras bíblicas, duas escrituras. Primeiro em Isaías. Será que você não sabe
nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansaço e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Outro texto que eu quero ler para finalizar é Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Irmãos, animem-se e avancem, sempre aumentando a força, pois cada um de nós comparecerá perante Deus em Sião. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.